E o tema desse estudo é: Inferno de chamas eternas é mentira? Inferno das chamas eternas é mentira. Estamos de volta aí, abençoados, e peço que vocês prestem muita atenção nesse estudo aí, amém? Para que vocês possam compreender perfeitamente, esse estudo aí. Abençoados, quantos já pensaram em suas vidas: e se eu for para o inferno? Esse é o pensamento de muitos religiosos, pois assim os líderes religiosos, ensinam para os crentes e faz os crentes ficarem com medo da morte, na incerteza de saber para onde eu vou. Será que estou agradando a Deus? Outros dizem, com convicção até, com fé, eu vou morar no céu. Mas o medo sempre fica no seu inconsciente. Uma coisinha errada que faz, e será que Deus vai levar em conta esse meu erro? Eles falam pecados, mas é obras da carne, é um erro humano, que todo ser humano está apto, a errar. Eu, irmão André, lhe digo, todos nós, inclusive eu, todos nós, crente, ou incrédulo, ou ateu, todos nós iremos para o inferno. Oh, irmão André, que é isso? Que blasfema! Não é blasfema não, abençoados. Por isso que eu falo para vocês, prestar atenção no estudo, para entender o que eu vou explicar para vocês aqui. Ouça esse estudo até o fim. Então, crentes ou incrédulos, todos irão para o inferno. Amém? Porque inferno vem de uma palavra latina, infernus, significa embaixo. Amém? E por sua vez, ela veio de uma tradução hebraica que significa Sheol. Sheol significa sepultura. Sepultura. O lugar dos mortos é onde? Sepultura. Quando a Bíblia fala lugar dos mortos, ela não está falando do inferno, de chamas de fogo, nada disso, amados. Isso teorias religiosas antibíblicas. Porque Sheol significa sepultura. Lugar dos mortos é na onde? Na sepultura. Mostrarei 5 principais tradições bíblicas para mostrar aos irmãos o que eu quero que vocês entendam. Vamos ler o livro de 1 Samuel 2,6 para vermos o que diz lá. Abra suas Bíblias aí e me acompanhe. Eu vou ler a tradução bíblica Nova Almeida Atualizada, a NAA. E está escrito assim: o Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir de lá. Ele faz descer a sepultura e a faz subir de lá. Outras traduções que também está escrito sepultura é a Bíblia ACF, Almeida Corrigido Fiel, que diz também sepultura. A Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, diz também sepultura. A Bíblia ARA, Almeida Revista Atualizada, diz também sepultura. A Bíblia King James, de 1916, ela já muda para sepulcro. Sepultura, sepulcro é a mesma coisa,
Temos também aí a Bíblia NTLH de 2000, nova tradução da linguagem de hoje, e diz Mundo dos Mortos. Então, se você tiver uma dessas traduções bíblicas aí, vocês vão reparar que nessa passagem de 1 Samuel 2,6 está escrito sepultura. Quem está na King James de 1611 está escrito sepulcro. Quem está na NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, está escrito Mundo dos Mortos. Então você repara que não tem nenhuma referência aí de um inferno como é ensinado, né, no sistema religioso tradicional, né, principalmente nas igrejas evangélicas, né, que adoram, os seus pastores adoram falar de inferno para amedrontar, né, os seus fiéis, para que eles fiquem ali cativos ali sobre, né, a ordenança deles aí. É tudo usado por artimanhas, Mas nós somos as pessoas de mentes abertas, temos que fazer o quê? Procurar na Escritura, ver diretamente na Escritura, e não ficar aí, né, dando ouvido a falácias religiosas a homens que não querem mostrar a verdade. Sepulcro, mundo dos mortos, sepultura, é tudo a mesma coisa, tudo se refere à mesma coisa, o local onde deposita os corpos daqueles que morrem. Quando eu falei que todos nós iremos, né, para o inferno, ou seja, para a sepultura, eu estou dizendo que todos o nosso corpo físico, quando for a hora de cada um de nós deixar esse plano terreno, o nosso corpo físico irá para a sepultura. O nosso espírito, que nosso eu verdadeiro, que é espírito, que veio do céu, desde antes da fundação do mundo, já fiz estudo falando sobre isso, mostrando sobre isso, que nós já fomos criados desde antes da fundação do mundo e viemos para esse plano terreno e encarnamos nesse corpo de carne, mas na hora de nossa partida desse plano físico, nosso retorno, nossa sotéria, nosso retorno para os lugares celestiais, o corpo físico vai para a sepultura. Nós, espíritos, voltamos para Deus. Amém? Abençoados, não existe uma vontade de Deus para mandar pessoas para o inferno fictício, de tormentos eternos. Essa é a expressão que usa. O inferno de chama de fogo é fictício. É uma criação religiosa de homens desviados da verdade, que não querem revelar a verdade para os crentes. Amém? Aqui nesse canal, como a gente não tem nenhum rabo preso, somos um canal independente, então nós vamos mostrar a verdade para vocês. Peço a vocês que fiquem conosco aí, se inscrevam aí, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam entender um pouco sobre esse assunto. Amém? Já falei várias vezes, né, sobre esse assunto, mas vou falar mais um pouco mais, que é sempre bom a gente estar sempre voltando a esses temas, porque são temas que despertam muita curiosidade e leva o conhecimento a muitos que estão aí cativos aí pelas teologias desviadas de homens aí que não querem ensinar a verdade para ninguém. São cães gulosos. E Jesus chamava eles de hipócritas. Amém? Hipócritas, que não entram no reino e não deixam ninguém entrar. Amém?
Vejamos, se Deus... Nós sabemos a história de Adão. Sabemos que Adão, né, pecou. E por causa de Adão, da desobediência de Adão, ele transgrediu a palavra de Deus. Então usamos a palavra pecou, que significa transgressão a Deus. E a Bíblia toda nos mostra que reinou, né, a morte desde Adão até Moisés. Será que Adão, por causa desse feito, dessa desobediência, dessa transgressão, né, ou também pode ser usado desse pecado, será que Deus mandou ele para o inferno por causa disso? Abra suas Bíblias aí em Gênesis 2, 16. Vou ler até o 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17. Acompanhe comigo aí nas suas Bíblias. Amém? E está escrito assim: e o Senhor deu ordem ao homem, ordenou ao homem, em algumas tradições, dizendo: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Deus diz: se Adão caísse em desobediência, certamente morreria. Porque a desobediência leva todo homem, desde aquele tempo, daquela época, aos tempos de hoje, à morte. A desobediência gera morte. Amém? Então Adão morreria. Mas será que Deus, após a morte, o levaria para o inferno? Será para onde ele iria? Será que ele iria para o inferno, como é ensinado no sistema religioso? Que o homem do pecado vai para o inferno de chamas eternas, vai arder lá de eternidade, eternidade, dia e noite. Será que é isso? É verdade isso? Será que Deus, por causa desse pecado que Adão cometeu, dessa transgressão, mandaria ele para esse fictício inferno? Leia aí, meus abençoados, leia aí. Então está escrito assim, Gênesis 3,19: no suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. O que está querendo dizer? Essa foi uma primeira sentença de Adão. Viver uma vida normalmente nessa terra, viver a vida normal, normalmente. Na hora de sua morte, no ato da sua morte, voltaria à terra. Então ele diz aqui: no suor do seu rosto você comerá o seu pão, vai trabalhar e vai comer e vai se alegrar e vai se entristecer, vai ter uma vida normal até que volte à terra. Até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Essa expressão voltar ao pó se refere no sentido de que Adão era terreno, era carnal. Sua sentença é voltar ao pó, voltar à terra da onde ele veio. Ou seja, uma referência à sepultura. Amém? Sepultura, voltar ao pó,
em figura de linguagem, significa ele retornaria para a sepultura. Amém? Porque ele é um homem terreno. O homem terreno não tem o Espírito de Deus para retornar para Deus. A Bíblia diz que Adão era o quê? Alma vivente, homem terreno. Ia voltar para a sepultura porque de lá ele veio. Ia voltar para a terra porque ele veio da terra. Ele é um homem terreno. A palavra não diz que ele iria para um fictício inferno de chamas eternas, com o diabinho lá esperando ele, mas diz que ele iria para a sepultura e lá ficaria. Olha o que diz Eclesiastes 12, 6 e 7. Abre suas Bíblias aí e me acompanha aí. E está escrito assim: lembre-se do seu Criador antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. Ou seja, lembre-se do Criador antes que lhe chegue a morte. Amém? Lembre-se do seu Criador antes que chegue a morte. E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então vemos aqui dois tipos de pessoas: uns que são os filhos de Deus, outros que são os filhos dos homens. Uns são espírito formado desde antes da fundação do mundo por Deus. A gente lemos isso em Jó, lemos isso em Efésios. E ao homem da terra, ao homem terreno. A Bíblia diz que é espiritual é espiritual, que é terreno. A Bíblia toda vem nos mostrando que há dois tipos de pessoas, dois tipos de seres humanos. Há filhos de Deus que retornarão para Deus após a morte física, e aos filhos da perdição, assim como Adão, que é alma vivente e não tem espírito para retornar para Deus. Voltará para o pó, ou seja, é nascido da terra e permanecerá na terra. Amém? Vejamos o que diz o apóstolo Paulo aos Romanos 9, 21, 22. Sempre acompanhando comigo para poder entender melhor. Então está escrito aqui sim: e não tem o oleiro poder sobre o barro? Esse oleiro aqui é uma referência a Deus, ao Criador. Não tem o Criador poder sobre o barro? Para da mesma massa fazer um vaso de honra e outro para desonra? Deus fez vasos para honra e vasos para desonra. Tem uns que têm o espírito, pois é semelhante de Deus. Outros é alma vivente, semelhante a Adão. Os filhos de Deus e os filhos dos homens. É a mesma coisa a pessoa entendendo isso, ela entende também quando diz, que os filhos dos homens possuíram os filhos de Deus, possuíram as filhas dos homens, e um monte de gente falando, é anjos que veio do céu e coabitou com as mulheres da terra. Não, amados, filhos dos homens são aqueles filhos em espírito que foi criado desde antes da fundação do mundo, quando Deus estava lá, fazendo todas as coisas, os filhos estavam rejubilando, festejando, Deus, vendo Deus fazer toda aquela a criação dele, entendeu? Que a Bíblia diz, lá em Jó. Então, abençoados, filhos de Deus são os filhos em espírito.
que foram criados desde antes da fundação do mundo. A Bíblia nos fala que nós fomos predestinados antes da fundação do mundo. Amém? E quando os filhos da alva rejubilava, festejava, enquanto Deus estava fazendo todas as coisas, quem são esses? São os filhos que foram criados diante da fundação do mundo em espírito. Veio em terra e passou a habitar no corpo terreno. Mas já existia também o homem terreno, o Adão, que a Bíblia chama de alma vivente. Então Deus fez vasos. Esses vasos aqui em figura de linguagem se refere a pessoas para honra e outros para desonra. Amém? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua justiça? A Bíblia de vocês aí deve estar escrito ira, mas eu não boto ira como uma coisa vindo de Deus, porque Deus é espírito. Ira é obra da carne. Então Deus não se ira, mas ele tem sede de justiça. Deus faz justiça. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua justiça e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira? Significa homens, alma vivente, homens terrenos, os vasos de ira, preparados para a perdição. Esses vasos de ira foram preparados para a perdição. Após a morte, sepultura, como diz Eclesiastes 12, 7, 21. E ao pó volta a terra, e o pó volta a terra de onde veio, e o espírito volta a Deus que o deu. Aqueles que foram criados desde a fundação do mundo, que tem espírito, volta para Deus que deu. Aqueles que são alma vivente, no pó fica. Alma vivente retorna ao pó da terra. É uma alusão, se refere ao homem carnal. O homem carnal retornará para a terra, porque ele é nascido da terra, ou seja, sepultura. E os filhos em espírito retornam para Deus de onde veio. Então, abençoados, um irmão disse para mim: nossa, irmão André, é forte essa pregação. Essa pregação é forte, nem todo mundo pode ouvir isso não. Isso é muito forte. Saber dessas coisas aí, para muitos não vai ser bom não. Abençoados, estamos aqui para mostrar a verdade para vocês. Crer quem quiser crer. Amém? Mas é a realidade, é o que a Bíblia nos mostra, é o que a Bíblia nos ensina. Quantos não sabiam que veio de Deus? Quantos aí acham que são terreno e morreu, acabou? Existe uma verdade nisso, mas nós não podemos apontar que não sabemos quem é quem. Talvez até eu mesmo, o irmão André, que estou falando aqui, sou terreno. Deus pode estar me usando para ensinar a verdade. Eu posso ser terreno, não sei. Então por isso não podemos julgar, dizer a ele aquele não é. Não é nosso mérito julgar. Só e ao Deus sabe todas as coisas. Nós apenas estamos aprendendo
ou relembrando algumas coisas que já sabíamos antes de entrar nesse corpo físico. Eu sempre digo, não estou aqui ensinando nada para ninguém. Apenas houve um esquecimento. Quando o espírito entrou no corpo de carne, houve um esquecimento. Então eu digo, não estou aqui ensinando nada para ninguém. Estamos apenas relembrando aquilo que já sabíamos antes. Amém? Amém? Quantos aí não acreditam em espírito? Mas a Bíblia diz que Deus é espírito. E ao Jesus ressuscitou em espírito glorificado. Amém? Como não há espírito? E a Bíblia diz que nós temos um corpo semelhante a dele. Nós somos semelhantes a Deus em que? Carne ou espírito? Espírito. Após a morte receberíamos um corpo glorificado igual a quem? Ao Cristo. Por mais correto, já temos esse corpo glorificado, que é o nosso eu verdadeiro, que é o Espírito. Já temos o corpo glorificado, não receberemos, já temos. Ele ainda não pode se manifestar porque ainda está preso no corpo de carne. Quando o corpo de carne tombar no seu momento, na sua hora, ninguém quer morrer agora, mas um dia isso vai acontecer. Então o nosso eu verdadeiro, né, que é o Espírito, né, ele vai renascer, ele vai surgir. Amém? Ele vai despertar. Nós seremos a nossa essência real, que somos em espírito. Muitos que não sabem que veio de Deus. Então é forte essa pregação, mas tem que ser ensinada, tem que ser dita. A gente vemos em Jó, né, um diálogo entre Yahweh, o Criador, com Jó. E o Criador está ali dizendo que quando ele estava fazendo todas as maravilhas da terra, criando toda a terra, fazendo todas as coisas, né? Ele diz que os filhos, filho da alva significa primeiros filhos. Aqui está escrito estrela da alva. Essas estrelas são figura de linguagem se referindo aos filhos de Deus. Os alva quer dizer os primeiros filhos de Deus. Deus diz que quando ele fazia todas as coisas, esses filhos estavam ali alegremente cantando, rejubilando, festejando todas as maravilhas que ele está fazendo. Então o Criador Yahweh estava com um diálogo ali a Jó. Jó 38, 3, 4, aí vamos pular para o 7 e 21. E vamos ver um pouco desse diálogo para a gente poder entender melhor. Você aí que acha que morreu, acabou, preste atenção nesse diálogo. E você aí que crê, não, vou morrer e vou morar no céu. Amém? Vai ser mais uma coisa que vai esclarecer a sua mente. Amém? Preste atenção, sempre me acompanhando aí com as suas Bíblias. Amém? Então Jó 38, 3. Agora cinge os teus lombos como homem. E ao Deus, conversando com Jó, falando para Jó, cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Deus diz, eu vou te perguntar algumas coisas e você vai me responder. E Deus diz a Jó, onde estavas tu quando eu fundava a terra?
Faz-me saber se tens inteligência. Deus está falando para Jó. Eu estava fundando, criando a terra. E onde estava tu, ó Jó, nesse momento? Onde você estava quando eu estava criando todas as coisas? Eu estou te fazendo a pergunta. Me responde, Jó. Então o abençoado me disse, mas irmão André, essa palavra aí não prova que estava no céu. Ué, amados, se ele estava criando todas as coisas, ainda estava criando a terra, onde poderia estar os filhos de Deus, se não no céu? Quando as estrelas da alva juntamente, alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Estrela da alva é uma figura de linguagem, significa primeiros filhos. Quando os primeiros filhos criados no céu estavam com Deus, estavam cantando alegremente, festejando, enquanto Deus fazia todas as maravilhas. Quando Deus formava a terra, quando Deus criava a terra, diz a palavra que os filhos dele estavam lá, cantando, alegre, rejubilando todas as maravilhas que o Pai estava criando. Amém? Essa estrela da alva, ou estrela também chamada de estrela d'alva, né? Alva vem de alvorada, antes do amanhecer, antes da alvorada. Ela atinge seu brilho máximo algumas horas antes da alvorada. Às 4 horas da manhã, se você olhar por direção onde nasce o sol, você vai ver ela bonita, grande, né? Foi usada também na referência lá para o rei Nabucodonosor IV. Está lá no livro de Isaías 14:12. E a Bíblia ACF, Almeida Corrigida de Fiel, ela está traduzida como Lúcifer. E diz: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. João Ferreira de Almeida Fiel, está escrito ó Lúcifer, recebendo aí a tradução latina da Bíblia, onde foi criado essa falsa teologia de um ser, de uma criatura chamada Lúcifer. É um apelido que o rei Nabucodonosor foi dado a ele. Foi dado o apelido para ele de estrela da alva. E a Bíblia Latina traduz como Lúcifer. Não, ele não era o Lúcifer, ele foi dado a ele o apelido de Lúcifer, que vem da estrela d'alva, uma referência à estrela d'alva, por causa do seu esplendor, né? É o esplendor, é a maior entre as outras, e assim esse rei se achava maior entre todos os outros reis, todos os outros reinos, e muitas pessoas sofreram na mão dele por causa disso, por causa do poder que ele tinha. Por isso Deus, através de Isaías, disse: como fosse cortado por terra, tu que debilitava as nações. Cortar por terra, ou cair por terra, significa que ele perdeu o poder dele. Amém? Era um homem, não é um ser. Lúcifer não é um ser, é uma referência, é uma figura de linguagem para mostrar o seu esplendor. E eu tenho uma novidade para dizer para vocês, abençoados. Esses filhos é você. Esses filhos é todos aqueles que crer em Deus, todos aqueles que crer no Cristo. Esses filhos que estavam lá são vocês, abençoados. Vocês não sabiam disso? Somos em espírito muito antigo, amados. Em carne temos uma idade, mas em espírito somos antigos. Amém? Desde antes a fundação da terra,
Antes do planeta Terra ser o que é, já existíamos. A Bíblia comprova isso. Viemos na Terra para habitar no corpo de carne por causa da densidade carnal. Essa Terra esse planeta é denso, esse planeta é material, então tivemos que vir num corpo material para vivermos aqui. E por causa da descendência carnal, adâmica, porque recebemos um corpo adâmico. E esse corpo adâmico já recebeu, né, a natureza de Adão, a natureza da transgressão de Adão, a natureza, vamos dizer, do pecado de Adão, porque Adão transgrediu a palavra de Deus, então ele pecou. Então já recebemos essa natureza adâmica. Amém? Por isso que muitos gostam mais das coisas da terra do que das coisas, né, espirituais. Mas não, amados, é um pensamento errado. Se somos espirituais, temos que buscar o quê? As coisas do alto, como Yahushua HaMashiach nos ensinou. Buscar as coisas do alto, que é eterna, porque as das terras são passageiras. Amém? Estamos aqui para relembrar todas essas coisas. Amém, abençoado? É isso que Deus estava falando para Jó. Estava relembrando Jó sobre essas coisas. Mas, irmão André, como é que você fala sobre isso? Como é que você prova isso? Muito fácil, amados. Muito fácil. Jó 38, 21. Está escrito assim: Deus, Yahweh, o Criador, falando para Jó: de certo que tu sabes, Jó. De certo que tu sabes de todas essas coisas, Jó. Porque já então eras nascido. E porque é grande o número dos teus dias. Amém? Ele está falando para Jó: Jó, é grande o número dos teus dias. Não no número de dias físico, no corpo físico, na matéria. Amém? Mas ele está falando grande o número dos dias em espírito. Ele está falando sobre quando ele estava criando todas as coisas, criando a terra, criando todas as coisas. Ele estava perguntando Jó onde estava. Jó não lembrava. E ele fala: de certo que tu sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias, Jó. Se refere a dias espirituais, amados, e não carnais. Espiritualmente somos antigos e viemos dos céus. Como agora Deus nos mandaria para o inferno fictício, evangélico, católico? É mentira. Deus é amor, verdade, sabedoria, justiça. Inferno de chamas eternas é mentira, amados. No hebraico está escrito Siol. Siol do hebraico se traduz como sepultura. Sepultura, abençoados. Esse Hades grego é contos filosóficos. É uma filosofia grega, que os gregos eram muitos filósofos. A própria Bíblia nos mostra isso. Então criaram aquelas histórias filosóficas, aquelas crenças daqueles deuses, mas isso não existe. É mentira. O latim infernus, que no português veio a ser inferno, veio de uma ideia de lugar dos mortos. Porque infernos no latim significa embaixo, inferior, supernos, em cima. Amém? Infernos, embaixo. E veio traduzida pela língua portuguesa como inferno. E a igreja primitiva criou toda essa teologia errada, fictícia,
o qual a Bíblia não mostra, para amedrontar os crentes, para ficar ali sob o domínio deles, como muitas outras coisas que eles criaram. Amém? Então no passado, o que os sábios, né, da igreja católica dizia? Só a igreja e o Papa pode salvar. Quem pode salvar é Yahshua HaMashiach. Só ele. Amém? Para poder botar as pessoas ali cativa a eles, criaram, né, esse tal de inferno. Inferno eterno, de fogo consumidor. Amém? É porque se as pessoas não fossem para a igreja, iriam para o inferno. Então foi uma artimanha, né? Artimanha dos primeiros senhores conhecedores da Bíblia, né? E não conhecem nada. Amém? Mas isso não existe, pessoal. Sheol significa sepultura. Por isso que eu disse no início que todos iremos para o inferno. Ou seja, todos crentes ou não, todos nós iremos para a sepultura pós-morte. Sepultura significa o quê? No latim, inferno. Então todos vão para o inferno, porque sepultura é inferno. Os que são almas viventes permanecerão lá na sepultura, no Sheol, no inferno. Os que têm o Espírito de Deus, que foram criados desde antes da fundação do mundo, Eclesiastes diz que retorna para Deus. Eclesiastes 9, 5, 6 diz: porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não tem nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles já no esquecimento. Quem são os vivos? Os que são em espírito. Esses são os vivos, porque espírito não morre. E sabe que um dia vão morrer, um dia vão retornar, né? A sotéria, retorno a Deus, que o fez, que o criou, vão retornar de onde veio. Mas os mortos, a alma vivente, não saberão mais nada após a morte, porque sua memória apagou, morre, caiu no esquecimento. Alguns pregam aí, não, mas a alma continua. A alma é o sentimento da carne. O corpo físico morreu, a alma também acaba. Amém? Não existe alma. Tem pregadores da graça que pregam a alma continua. É mentira, não continua nada. Alma, nefesh, sentimento da carne. É o sentimento da carne. É um sentimento de alegria, sentimento de tristeza, de riso, de choro. É o sentimento que o ser humano tem no corpo físico, vem da alma. Amém? Mas a alma não tem sua vida própria. É um sentimento do corpo carnal. No momento que o corpo carnal morre, a alma também desaparece, o sentimento desaparece. Eclesiastes diz aqui que não haverá mais memória nenhuma, não tem mais recompensa nenhuma para receber, porque não há mais memória nenhuma neles. Já é um esquecimento. Agora, o Espírito, que somos nosso eu verdadeiro, que foi criado lá com Deus antes da fundação do mundo, esse é eterno, esse não morre. Amém? Ninguém quer morrer agora. Amém? Mas não temam, porque somos espírito no corpo de carne. E ao retornarmos para nosso local, de onde viemos, nossas moradas celestes, iremos novamente para Deus. João 14, 1 ao 3, de João diz: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. É Yahshua falando. E ele diz que na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Quer dizer, se não fosse assim, eu não teria, não enganaria vocês, não falaria para vocês. Mas vou preparar-vos lugar. Ele disse que iria preparar lugar para quando nós formos. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Aqui já se trata da sua segunda parousa. E vos levarei para mim mesmo. No dia da ressurreição, após o dia do juízo, tinha o dia da ressurreição, que já houve em 70. E lá, naquela época, aqueles mortos daquela época, ele levou.
para que aonde eu estiver, esteja a vós também. Isso aqui já aconteceu no dia do juízo, que foi em 70. Mas e hoje, irmão André? E hoje? Se morrermos hoje, abençoados, se você é um predestinado, você retorna para as moradas celestiais de onde veio. Estão compreendendo? Se você veio das moradas celestiais, que Deus é esse, abençoado? Que Deus é esse? Por um erro humano seu vai te condenar ao inferno eterno, de chamas eternas, e tem um diabo lá. Que Deus é esse, abençoado? Esse é um Deus evangélico. Não é o Deus da Bíblia, é um Deus evangélico. Não o Deus da Bíblia. Não o Deus pregado por Yahushua HaMashiach. Amém? Ele diz que dos seus pecados já não lembrarei mais. Como ele pode voltar a palavra dele atrás e condenar você ao inferno? É falácia religiosa, abençoados. É falácia religiosa. E eu sei que esse estudo terá continuidade, que vão vir pessoas aí dizendo sobre lá o Vale do Hino, né? O fogo que arde de noite no Acacaba. Aquilo é outra coisa. Aqui não significa sepultura, não significa nada de inferno. Vale de Hino, Vale dos Filhos de Hino, aonde a chama eterna, aonde há moscas e os vermes nunca acabam, que a Bíblia diz, não tem nada a ver com o Seol, não tem nada a ver com o inferno. É outro assunto que eu vou tratar num próximo estudo aí. Amém? Então, abençoados, inferno de chamas eternas é mentira. Amém, abençoados? Não caem em falácias religiosas amedrontadoras, que os cães lógicos gostam de amedrontar, gostam de contar mentira, gostam de criar teologias enganosas, antibíblicas, que mente a cada dia e não ensina verdades aos eleitos. E os eleitos ficam aí com medo. Muitos têm convicção: eu irei morar no céu. Você irá morar no céu, sim, abençoado. Você irá morar no céu. Continue com essa fé. Inferno de lugares eternos, de chamas eternas, de diabinho, essas coisas todas é contos de fada, falácia religiosa. Amém? Permaneça na Bíblia. Permaneça no que a Bíblia diz. E aqui nesse canal você vai ouvir o que a Bíblia ensina, não o que os homens ensinam. Aqui não tratamos de teologia dos homens, tratamos da teologia do Cristo, da revelação que Cristo nos dá na Bíblia Sagrada. Não em contos de fada de homens desviados da verdade. Amém? Fico por aqui. Muito obrigado. Espero que tenha entendido. Declaro a mente de Cristo de vocês ativa para que vocês possam compreender todas essas coisas. Amém? Se não são inscritos, abençoados, se inscrevam aí para ajudar o nosso canal. Indique pessoas para se inscrever. Vão lá nos comentários, dê os seus comentários, dê os seus likes. Ajuda o nosso canal a crescer, porque o crescimento desse canal vai levar essas verdades para muito mais outras pessoas. Amém? Nós visamos elevar conhecimento e a verdade quanto mais pessoa possível levar, porque as pessoas estão aí desesperadas, as pessoas estão aí sendo enganadas, as pessoas ficam anos mais anos nas suas chamadas igrejas e não evolui, não cresce, é sempre a mesmice. E o Cristo diz: tenho muitas coisas por vos dizer, vós não podereis suportar agora, porque tem a mente ligada na religiosidade. Mas aqui o intuito do irmão André é desmistificar esse sistema religioso fajudo, mentiroso. Se você quer aprender, fique conosco aí. Se inscreva, indica a pessoa para se inscrever, dê os seus likes. Amém? Eu agradeço a cada um de vocês. Compartilhe esses vídeos à vontade. Muito obrigado. Até a próxima. Graça e paz.